irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Agradeço muito ao convite do pastor André. Não foi possível estar aqui com os irmãos, devido a alguns compromissos lá na igreja onde nós somos pastor auxiliar, né? Temos trabalhado lá com o pastor Ramon, na Igreja Batista Colonial, lá em Belfor Roxo, faz parte da Caxiense, e já estamos lá, já vão fazer 4 anos. Fui consagrado em 2006, fiz o seminário aqui na Unigran Rio aí. Não, fui consagrado não, terminei o seminário em 2006, fui consagrado em 2010. E cheguei na terceira Igreja Batista de Gramacho em 1997. De lá para cá, tenho servido aí ao Senhor na denominação, né? Já fomos convidados para abrir igreja por aí, dar o nome lá, igreja do pastor Alessandro, mas nunca quis abrir uma igreja fora da denominação, porque eu sei que essa igreja ama fazer missões. E aí o compromisso que nós temos, né, dentro da Igreja Batista, de amar esse movimento de sair do templo e ir para fora, nós temos aprendido com grandes amigos, como o pastor André, e a visão de reino que temos, e queremos compartilhar um pouco da visão de reino com a igreja, amém? E eu convido os amados, então, a abrirem suas Bíblias. Abrir suas Bíblias lá na carta de Tiago, capítulo 2, verso 26. Carta de Tiago, capítulo de número 2, verso de número 26. Nós temos meditado bastante a respeito de fé e obra. E queremos compartilhar com os amados a respeito de fé. Sei que o tema da igreja é um tema onde a igreja vive nessa comunhão, na mesma fé, no mesmo propósito, uma só visão, amém? Uma missão, é o tema central da igreja. Então, nós queremos falar de uma só fé, amém? Vamos lá, vamos colocar de pé em reverência ao Deus da palavra e lermos, então, o texto de Tiago, capítulo de número 2, verso de número 26. Quem achou diz amém? Eu vou ler na minha versão, depois os irmãos leem todos aí em nome de Jesus. Diz assim: portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obra está morta, sem obras está morta. A igreja? Amém. Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, agora que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações, Senhor. Ó Deus, agradeço ao Senhor, ó Pai Celestial, pelo privilégio que temos, ó Deus, de proclamar, ó Deus, a verdade que há em Ti. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, usa-me segundo a Tua misericórdia, Senhor. Que nenhum conhecimento humano ou palavras de sabedorias humanas, ó Deus, venha prevalecer diante do conhecimento do Teu Espírito, da Tua iluminação sobre nossas vidas. Ó Pai, que a Tua igreja receba, Senhor, a Tua palavra, e que a Tua palavra encontre, ó Deus, lugar em seus corações. Que ela, ó Deus, cresça, se multiplique, ó Deus amado, gere frutos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se sentar. Então, nós vamos falar um pouco sobre fé, amados. Amém? E eu estava pensando muito a respeito desse movimento chamado movimento de fé. No Brasil, a fé ela é muito divulgada, né? Nós somos uma nação de fé. Nós temos muita fé no Brasil. Só que há muita maneira de expressar a fé no nosso país. Logo nos primórdios, né, da nossa nação, nós somos colonizados por portugueses. E Portugal é um país muito católico, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, muitos de nós viemos do catolicismo, e hoje nós estamos aqui no meio de uma igreja protestante, Igreja Batista, né? E nós temos uma visão de fé diferente do catolicismo romano. Nós temos uma visão de fé diferente do judaísmo tradicional, do judaísmo praticante. Nós temos uma visão de fé de acordo com os ensinamentos de Jesus. Amém? Os ensinamentos de Jesus. Uma fé baseada na palavra de Cristo. Uma fé baseada nos ensinos de Jesus. E todos nós aqui aceitamos Cristo como Salvador. Amém?
Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Se não aceitou, aceite hoje. Mas vamos falar de fé baseada em Jesus. E a fé vem pelo ouvir, diz o apóstolo Paulo, ouvir a palavra de Deus. Amém? Palavra de Deus, não palavra dos homens. A fé que o Senhor Jesus veio anunciar, a fé que ele diz que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás dizer a este monte, arranca-te e lança-te ao mar, e isso acontecerá. Então Jesus vem para anunciar fé. Fé na palavra, no evangelho, nas boas novas que ele estava para anunciar. Aonde ele começa lá em Mateus capítulo 4, logo após ele vencer as tentações que o diabo propõe a ele, ele começa então a anunciar, olha, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele estava dizendo que um reino estava se anunciando e um outro deveria ser suplantado. Qual era o reino que deveria ser suplantado? O reino das trevas. Esse era o reino que estava sendo suplantado pelo reino da luz. Amém? E o rei da luz é Jesus. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, e quem anda em mim jamais andará em trevas. Então nós anunciamos uma fé baseada nas palavras de Jesus. Amém? A fé que liberta, a fé que aviva, a fé que levanta o abatido, a fé que coloca de pé aquele que está cansado, a fé que impulsiona o fraco, esta fé. A fé que transforma, amém? A fé que quando nós podemos ler lá, aquela frase lá naquele cantinho, Jesus transforma. Precisamos crer que Ele transforma. Precisamos crer que a fé que anunciamos em Cristo Jesus é uma fé transformadora. Amém? A fé que transforma algo que está morto em algo vivo. A fé que ressuscita os mortos. Esta é a fé que nós anunciamos. Amém? Amados, então quando nós lemos aqui a carta de Tiago, ele começa a falar das pessoas que diziam que tinha fé, mas não faziam nada. As pessoas que falavam de fé, as pessoas que se exaltavam pela fé que tinham. Então, ali o contexto do evangelho, o contexto da igreja primitiva, como nasceu a igreja, muitos gloriavam-se da fé que tinham. Muitas pessoas diziam, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo disso, dou o dízimo daquilo, porque tenho fé. E eles então andavam no meio dos escribas e fariseus, que eram pessoas de fé. Amém? Pessoas de fé. Porque os escribas e os fariseus, amados, eram pessoas de fé. Eram pessoas religiosas. Então a fé que Jesus estava anunciando para os seus discípulos era uma fé não baseada meramente nas práticas religiosas. Era uma fé que levava as pessoas direto para o ser humano, direto para a vida do próximo, das pessoas que estavam diante deles. E quando ele começou a anunciar esta fé, quando ele começou a movimentar pessoas em torno dessa fé, ele começou a direcionar as pessoas para fora da religiosidade, das práticas religiosas. Então era esta fé que Jesus queria que nascesse no coração das pessoas. Quando ele diz, olha, acredite, creia no Filho do Homem, creia no que eu estou falando para vocês. Não duvide, mas creia. Creia no que eu estou fazendo, que vem do reino dos céus, vem do alto para vocês. Creia na mensagem que eu estou trazendo para vocês, creiam. Porque se tiveres fé, verás a glória de Deus. Creia, quem crê, vê a glória de Deus. A fé, segundo o autor de Hebreus, ela diz que é a certeza daquilo que se espera e a prova de fatos que não
se vê. Então, para ter fé, eu preciso crer. Eu preciso crer em Deus. Não crer meramente no que está acontecendo pelas obras humanas, pelas obras que podem fragilizar o meu coração, fragilizar a minha expectativa de vida. Eu preciso crer em Deus. Crer no que o Senhor promete para mim. Crer na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu creio. Por isso eu faço. E um dos homens que cria muito no que Jesus falava foi o apóstolo Pedro. Ele creu em Jesus. E o texto lá de João, capítulo de número 21, se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias rapidamente. Eu estava lendo esses dias e estava conversando com o Senhor, falando: Deus, fala comigo, Senhor. Silencia a minha voz. Fala comigo, meu Deus. E eu ouvi um texto aqui muito maravilhoso, quando Jesus já tinha realizado uma pesca maravilhosa, mas ele realizou uma outra pesca maravilhosa, após a sua ressurreição. Ali, quando Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, já tinha dado orientação aos discípulos para ficarem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, mas, por um breve momento, os discípulos voltaram às suas atividades naturais, saíram da palavra, da orientação de Jesus. E aí Jesus fala para eles lá, dizendo: filhos, lá no João, capítulo de número 21, verso de número 5, Jesus lhe perguntou: filhos, tende algo para comer? E eles responderam: não, Senhor. E aí ele falou: então lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E aí eles foram lá e lançaram de novo. E Pedro percebeu que era o Senhor. Pedro, isso daqui é uma das passagens que nós observamos, onde Pedro ouve a mensagem do Senhor, mas tem outra também. Quando Jesus acalma a tempestade, estão lá os discípulos com medo, pensando que era um fantasma, lá no meio das águas agitadas, e aí o Senhor dizendo, Jesus falando: sou eu, não tem mais. E aí Pedro: Senhor, se é o Senhor, mande que eu vá ao teu encontro. E vem Pedro. E Pedro sai do barco e pisa na água. E por um momento anda sobre a água, sob a palavra do Senhor. E na primeira pesca maravilhosa, quando Jesus vai lá, chama eles lá para serem pescadores de homem, diz: olha, nós não pegamos, vocês pegaram alguma coisa? Quando eles estavam lá vindo da pescaria e não pegaram nada a noite toda. E aí Jesus fala: lance a rede do lado direito. E aí Pedro fala: Senhor, sob tua palavra lançaremos a rede mais uma vez. E eles lançam e pescam, e pegam muito peixe. Então Pedro era alguém que acreditava nas palavras de Jesus. Pedro, o Pedrão, aquele que mesmo ouvindo, mesmo tendo negado Jesus algumas vezes, mas acreditava. Ele acreditava nas palavras de Jesus. Ele acreditou nas palavras de Jesus. Por isso o Senhor chama ele lá no particular. Pode diminuir o microfone um pouquinho, para tirar a microfonia. Amém? Som, glória a Deus. Amém? Por acreditar tanto nas palavras de Jesus, o Senhor começa então a observar Pedro de maneira particular. Começa a olhar para Pedro de uma maneira diferente. Jesus sabia que não ia ficar... agora sumiu de vez. Jesus sabia que não ia ficar por muito tempo aqui. Então ele começa a lapidar Pedro pela palavra. Amém? Pela palavra. E quando chega lá o último momento, quando ele começa a perguntar para Pedro se Pedro o amava: Pedro, tu me amas? E aí Pedro rapidamente: Senhor, tu sabe que eu te amo. Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E aí Pedro fica triste por Jesus perguntar 3 vezes: Senhor, tu sabes que te amo.
E aí ele fala então, apacenta as minhas ovelhas. Amém? Apacenta as minhas ovelhas. Obedeça a minha palavra. Então, obedecer a palavra, ter fé na palavra. Porque a palavra de Deus, amados, para tirar alguém que meramente tem uma fé, mas nada faz, a fé morta, como um cadáver, é corpo, mas está morto, não faz nada. Fé por fé. Mas quando se ouve a palavra e se obedece à palavra, não ficamos apenas no ato de fé. Começamos a nos mover. Amém? Começamos a nos mover e pela fé nos movemos. Não nos guiamos mais apenas pelas expectativas ou pela aparência ou pelas circunstâncias do momento. Passamos a ser guiados pela fé, mas nos movendo. Amém? Algo interessante daquele que tem fé em Cristo, que nunca fica parado. Quem acredita em Jesus não fica estagnado. Quem acredita em Jesus não fica conformado, porque um grande apóstolo chamado Paulo, ele diz, não vos andeis conformado com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se conforma. E quem não se conforma é comparado a Gideão. Lembra lá do grande Gideão? Quando os filisteus vinham, pegavam toda a plantação, toda a colheita que eles tinham e deixavam o povo à míngua, sem nada. Vem um anjo e fala, olha Gideão, o Senhor é contigo. E Gideão fala lá para o anjo, olha, não é bem por aí não. O Senhor é contigo, e Gideão responde, se o Senhor fosse conosco, a gente estava abastado, a gente comeria daquilo que plantamos, mas os filisteus vêm e comem tudo, roubam e matam o nosso povo. E aí Deus olha para aquele coração revoltado, oh Jesus, e começa então, vai Gideão, vai na tua força, vai nessa tua revolta, vai, porque é nessa revolta que eu vou te ajudar. Jesus, quando ele veio para cá, ele não veio pregar paz, ele deixou a paz, mas ele veio anunciar guerra, amém? Guerra contra o mal. Ele veio para que você se levante do lugar onde você está e se mova. Nós somos chamados para fora. Eclesia, chamados para fora. Você é tirado do meio de um povo de impuros lábios para ser purificado e devolvido para anunciar santidade ao povo que vive em pecado. Você é tirado do meio daqueles que estão na imundícia do pecado, sujos, aprisionados, para ser livre, purificado, santificado, para que você anuncie liberdade aos cativos. Amém? É para isso que nós somos chamados, amados. Nós somos a igreja de Cristo, a igreja militante, a igreja que combate o bom combate da fé. A igreja que não fica parada contra as portas do inferno, mas avança contra ela. Nós somos esta igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? É esta igreja que nós somos, a igreja que se move, a igreja de fé. Amém? Quando eu comecei a frequentar o Centro de Recuperação Jesus Transforma, eu percebi que o pastor André é um homem de fé. Aleluia. Amém? De Deus eu tenho que me aproximar de novo desse homem. E começamos então a nos aproximar. E agora nós começamos a sonhar juntos, amém? Aleluia. Começamos a sonhar com o que Deus vai fazer através da Igreja Batista Semear, Igreja Batista Colonial, aonde quer que o Senhor nos mandar. Deus vai enviar soldados para a guerra, amém? O Senhor tem nos convocado, Deus tem nos convocado, e foi nesta igreja, é no meio sobre este ministério, que Deus tem levantado uma grande obra, que os irmãos nem conseguem imaginar a dimensão desta obra. É uma obra imensa, amados. É uma obra que nós não podemos nem pensar, nem imaginar o que Deus tem reservado para cada um de nós.
Vocês têm um líder que sonha. E Deus está reunindo sonhadores. Amém? Sonhadores. Que sonham os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Que amam fazer a vontade de Deus. A fé sem obra é morta. E olha, durante muito tempo, nós, como cristãos, nós temos o costume de viver meramente na teoria. Nós somos bons teóricos, não é verdade, pastor? Isso daqui é água para beber? Aleluia. Oh, Senhor, obrigado. Um golinho de cada vez para não desperdiçar. Amém? Presta atenção, nós somos bons teóricos. Nós somos bons em criar teorias, planos, elaborar. Nós somos muito bons nisso. Até colocamos no papel, não é verdade, pastor? Colocamos. Mas na hora de arregaçar a manga, opa! Na hora de colocar a mão no arado, nós precisamos ter fé. Amém? E colocar a mão no arado. Imagina só. Plantadores, semeadores, agricultores. Jesus ele era considerado um sábio dessa cultura, da agricultura. Jesus usou muitos exemplos. Semente, plantação, colheita, a vinha, a videira. Ele falou muita coisa sobre a agricultura. Imagina um grande intelectual idealizar uma plantação. Opa, vou plantar semente disso, semente daquilo, em tantos hectares de terra, vou ter que arar a terra, vou ter que preparar tudo isso. Tem que fazer, eu preciso fazer. E para que daqui a tanto tempo eu tenha uma boa colheita. Mas ficou só nos planos. O camarada não foi atrás das sementes, não foi medir o terreno, não colocou ninguém lá, não limpou o terreno, não fez nada, só ficou nos pensamentos. Quando é que ele vai ter colheita? Nunca. Nunca. Hoje eu vim aqui provocar os irmãos. Amém? Eu vim provocar essa igreja, pastor. Uma vez Deus me deu um sonho que eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Onde eu estava, eu andava no meio de umas águas, vindo de um barquinho, e tinha duas ilhas, praticamente. Eram dois montezinhos, ilhados, cercados de água. E aí, mudei de um para o outro. E quando saí de uma das ilhas e fui para outra lá, tinha uns sacerdotes lá no alto. E antes de chegar no lugar onde os sacerdotes estavam, eles estavam lá servindo ao Senhor. Tinha uma casa de abelha, tinha uma colmeia. E olha o que aconteceu. Para chegar onde os sacerdotes estavam, eu pisei em cima da colmeia. E aí, depois daquele sonho lá, perguntei para Deus o que significava. O Senhor falou comigo e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Tire as abelhas da colmeia, senão elas morrerão de fome. E aí comecei então a entender o que o Senhor quer de mim. Já concorri aí uns 3 processos de sessão pastoral, já tenho mais de 10 anos de consagrado, tenho pregado em um monte de igreja por aí, pastor, e sei que Deus ele tem me enviado para despertar o seu povo para sair de dentro de 4 paredes. Por quê? E quando nós viemos para cá adorar, louvar, bendizer o nome do Senhor, é maravilhoso, é lindo, é gostoso, é ótimo, amados. É bom estar aqui, amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, amém? Aleluia! Aqui nós adoramos, aqui nós choramos, aqui nós nos debruçamos diante do Senhor, aqui é lugar de adoração. Mas o lugar onde você vai colocar a mão no arado não é aqui. É lá fora. Amém? É lá fora. Aqui é o quartel-general, onde você vem pegar munição. Aqui você vem pegar azeite para a candeia, para iluminar no meio das trevas. Aqui.
Aqui você vem ouvir palavras, o direcionamento estratégico do mestre. Aleluia. Olha, você vai dobrar lá naquela esquina, você vai subir aquele morro. Olha, você vai chegar na casa de Beltrano, você vai agir de tal maneira, porque assim o Senhor está te mandando. Na presença dele, você pega orientação. Aqui você se enche. Você enche a mochila de munição, aqui. Mas quando você sai ali, querido, entrou no campo de batalha. Entrou no campo missionário. Colocou um passo na calçada, está no campo missionário. Lá é lugar de obra. Amém? Aqui é lugar de fé. Amém? Está dando para entender? Está dando para assimilar o que Deus quer de nós, como igreja dele, como igreja de Cristo. Deus não quer sua igreja parada, Deus não quer sua igreja estagnada, Deus não quer sua igreja congelada, Deus não quer que ficamos presos, porque Ele nos libertou e verdadeiramente somos, aleluia, livres. Não há algemas em nós, não há vendas em nossos olhos, não há mordaça em nossa língua, em nossa boca. Você tem boca para proclamar. E olha, querido, quando o crente abre a boca, orientado por Deus, algo vai acontecer. Amém? Quando você abre a tua boca em direção à tua família, para profetizar as palavras do Senhor para a tua casa, algo vai acontecer. Porque Ele nos deu espírito de coragem, não de covardia. Ele nos chamou para sermos homens e mulheres corajosos, que não tem medo de encarar o diabo, porque ele é um ser vencido. Não temos que temer aquele que pode lançar ou ferir o corpo, ferir-nos. Temos que temer aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. E quem faz isso não é o diabo. Não é ele. Ele já foi lançado lá. Juiz é o Senhor. Amém? Quem liberta, quem absolve do pecado é o Senhor. Sangue que liberta é o sangue de Jesus. Nós precisamos, como igreja, andar de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. Como igreja, precisamos agir de maneira militante, combatendo o bom combate da fé, todos os dias, mas agindo, desembainhando a espada. Amém? 1, 2, 3, como diz lá, né, o desafio lá dos embaixadores. Amém? Desembainhando a espada, falando, manuseando bem a palavra da salvação a quem quer que venha questionar a respeito da tua fé. Qualquer um que vier falar quem é Jesus, por que você serve Ele, você tem que estar na ponta da língua, querido. Você foi resgatado. Amém? Tua alma foi lavada. Teus pecados, ainda que eram vermelhos como a escarlata, se tornaram brancos como a lã. Porque Ele nos redimiu dos nossos pecados e nos trouxe para o reino do seu amor. Amém? Jesus. Fé em Jesus. A fé que remove montanhas. A fé que retira os obstáculos. A fé que faz um país se prostrar diante dele quando o povo que tem fé se põe a orar. Lá o texto lá de 2 Crônicas 7,14, esse mesmo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o povo tem que clamar. Amém? Temos que clamar, amados.
Durante esse ano de 2020, estamos dentro do ano de 2021. Toda a sociedade global, todo ser humano que existe nesse planeta, recebeu uma sacudida do alto, percebendo que a sua vida é tão frágil, tão frágil. Se nós estamos aqui é porque Ele permitiu, amém? Se nós continuarmos aqui é porque Ele permite. Se vamos ficar até o som da trombeta tocar é porque Ele permite. Mas não vamos ficar parados. Durante esse ano, alguns amigos partiram para a glória. O Senhor os chamou. Amigos nossos, irmãos em Cristo Jesus, gente boa, crente de verdade, foram chamados. Mas muitos ficaram. Amém? Alguns ainda estão sentindo a dor do luto, da perca do seu ente querido. Mas continuamos combatendo o bom combate. Amém? A igreja que está aqui é uma igreja, amados, que edificou a sua casa sobre a rocha. Estamos passando por um vendaval que bate sobre a casa, mas ela continua de pé, porque estamos confiados na palavra do Senhor. E Ele diz, aquele que ouve a minha palavra é comparado ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, que vem uma tempestade, dá sobre ela, mas ela continua de pé. Porém, aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, é comparado ao homem sensato, que constrói a sua casa sobre a areia, que no primeiro vento, pum, cai. E para finalizarmos, falando sobre sensatez e insensatez, quem edifica a casa sobre a areia, quer tudo para agora, quer tudo para o já, quer sombra, sol e água fresca. Sabe lá aquele momento que a gente coloca lá aquele guarda-chuva lá na praia? Protetor, né? Qual é o nome daquele guarda-chuvão? Guarda-sol, que a gente fica lá na praia, lá, bebendo refrigerantezinho, vendo a onda do mar quebrando, tal. Quem edifica a casa sobre a areia é comparado a alguém que está deitado lá no guarda-chuva lá, vendo as ondas quebrando, de vez em quando vai lá dar um mergulhinho, mas nunca espera por uma tempestade. Nunca espera por dias nebulosos. Mas quem edifica a casa sobre a rocha, sabe que no dia da tempestade terá um refúgio para ela. Amém? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Qual é o vendaval que tem soprado sobre a tua vida, querido? Qual é o vendaval que tem soprado sobre a tua casa, sobre a tua mente, sobre o teu coração? O que tem te assolado? Hein, amado irmão em Cristo Jesus? O que tem atemorizado o teu coração? O quê? O que tem te causado dor? O que arrancou as tuas estacas? O que tirou o teu equilíbrio? Volte-se para a rocha, ainda há tempo. Ela ainda está aqui. Aleluia. Eu queria que a igreja se colocasse de pé nesse momento. Ah, Jesus. Ore. Alguém pergunta o nome desse senhor aí, por gentileza? Wagner. Aleluia. Wagner, seja bem-vindo, querido. E eu creio que Deus tem um plano perfeito para você hoje. Eu creio que Deus pode mudar a tua história hoje. Eu creio, essa igreja crê. E nós te convidamos a crer também, Wagner. A dar um passo em direção à luz. Um passo em direção ao Mestre. Um passo em direção a Jesus. Pode ser hoje, Wagner. Pode ser hoje o dia da tua libertação. Eu creio nisso, Wagner. Não tenha medo dos demônios, não tenha medo dos vultos, não tenha medo daquilo que pode aparecer na tua mente, mas creia em Deus, querido. Creia, eu creio.
O teu inimigo está distante de você nesse momento, porque quem está perto de você é quem te ama. As asas do Onipotente se estendem sobre você nesta noite, querido. Eu creio, querido. Eu creio, Wagner, que o dia da tua vergonha chegou ao fim. Eu creio que Deus pode mudar a tua história hoje. Eu creio. Eu creio que o teu passado pode ser apagado hoje para que Deus te dê uma nova chance para trilhar um caminho novo chamado Jesus de Nazaré. Eu creio, querido, eu creio. Eu queria orar por você, Wagner. Quero orar por você, querido. Se aproxime, por gentileza. Vem, Wagner, vem. Hein? Vai ficar aí mesmo? Pastor Isaías, fica do lado dele. Ele está sob o comando do Altíssimo. Pode ficar do lado dele, pastor Isaías. Fica lá. Amém? Deus. Há muito tempo Satanás está zombando do Wagner, Senhor. Senhor, há muito tempo, ó Deus, o diabo está dizendo que ele é um capacho. Mas nós não aceitamos, Pai. E a tua igreja diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu. Ligamos ele. Não ele agora, mas o teu projeto para ele no dia do seu nascimento. No dia que ele foi concebido lá no ventre da sua mãe. Ligamos a ti agora, Senhor. Traz à memória, Senhor, aquilo que lhe dá a esperança. Quebra os grilhões, quebra as cadeias. Apague, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem manchado sobre a vida dele. E derrame sobre ele uma gota do teu sangue. E transforme sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tire suas vestes, ó Pai, e troque elas, Senhor. Coloca nele vestes brancas. Ó Deus, em nome de Jesus. Eu creio que tu pode mudar a vida deste homem, Senhor, porque ele está sobre o teu domínio. Ele está sobre a tua autoridade, Senhor, porque este lugar é chamado casa de Deus. E não há nenhuma autoridade maior do que o Senhor nesse lugar. Ele está sobre os umbrais, ó Deus, das tuas portas. Ele está, ó Deus, sobre o teu comando, Senhor. E sobre uma palavra tua, ele será liberto em nome de Jesus. Senhor, não importa quais são os demônios que os aprisionaram. Não importa, Senhor, qual é o poder ou a autoridade que eles tenham sobre ele. Nesta noite eu declaro, em nome de Jesus, a falência deles, ó Pai. Ó Senhor, e que a alma do Wagner retorna para o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, transforme-o. Transforme para que a tua igreja honre, glorifique e exalte o teu nome. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. No nome que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Sobre o nome de Jesus, ó Pai, declaramos liberdade ao Wagner, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor diz, amém, 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 graças a Deus. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Ó Deus, fomos chamados para o confronto, amém? Não tenham medo de proclamar liberdade aos cativos. Sobre nós é uma palavra de autoridade, querido. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Jesus, quando ele subiu, ele diz, a mim foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui nessa noite. Ele vai com você para a tua casa. Ele vai com você para o teu trabalho. Porque Ele está conosco. Amém? E aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Jesus, meu Rei, teu Rei, te chama
para uma fé que remove montanhas. Uma fé que cura, que salva, que liberta o pecador dos seus pecados. Queridos, Deus os abençoe. Pastor, senão eu faço vigília aí. Amém? E aí a Gilmara vai brigar comigo. Vai dar certo não. Tem alguém aqui que entrou nessa noite, mas ainda não entregou sua vida para Jesus? Se não entregou, tem alguém que quer entregar sua vida para Cristo nessa noite? Algum dos irmãos, alguém presente, quer entregar sua vida para Cristo hoje, aqui, agora? Porque Ele está aqui. Não há nada que te impeça além de você mesmo. Tem alguém que está voltando para Jesus hoje? Estava desanimado, pastor. Estava quase saindo da igreja. Mas o Senhor me renovou. Tem alguém que minha fé foi renovada hoje. Estou retomando meu compromisso com Cristo hoje. Quero orar por você também, querido. Se tivesse, coloque de pé em nome de Jesus. Pastor André, assume aí, meu querido. Ora pelo teu povo. Aleluias. E assim nós agradecemos essa rica oportunidade, amados. Em nome de Jesus, ore pela minha vida, pela vida da minha esposa, da minha filhinha Lana, de 2 aninhos, e a minha esposa Gilmara, tá bom? Para que Deus complete a obra em nossas vidas, em nome de Jesus.